Rio Mississippi. O rio Mississippi é o segundo mais longo curso de água dos Estados Unidos, perdendo a primeira posição para o rio Missouri, que é afluente do Mississippi. Considerados juntos, formam a maior bacia hidrográfica da América do Norte. Quando medido da nascente do Missouri, o comprimento total do conjunto Missouri-Mississippi é de aproximadamente 6.270 km. A origem do rio Mississippi vem da palavra da língua Ojibwe Mississippi, que significa grande rio. Geografia. Com sua nascente no lago Itasca a 455 metros acima do nível do mar no Parque Estadual Itasca localizado em Condado de Clearwater, Minnesota, o rio atinge logo após as quedas de St. Anthony em Minneapolis. O Mississippi junta-se com o rio Illinois e o rio Missouri próximo St. Louis, e com o rio Ohio em Cairo. O rio Arkansas junta-se ao Mississippi no estado de Arkansas. O rio Atchafalaya em Louisiana é o maior distributário do Mississippi. Mapa do rio Mississippi. O Mississippi drena a maior parte da área entre montanhas rochosas e os Apalaches, exceto por uma área drenada pelos Grandes Lagos. Ele corta, ou margeia, 10 estados americanos: Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky, Arkansas, Tennessee, Mississippi e Louisiana antes de desaguar no Golfo do México cerca de 160 km rio abaixo de New Orleans. Medições do comprimento do Mississippi do Lago Itasca até o Golfo do México variam, mas o número do EPA é de 3.733 km. Uma gota de chuva caída no Lago Itasca pode chegar ao Golfo do México em cerca de 90 dias. O rio é dividido em Alto Mississippi, da sua nascente sul até no rio Ohio, e Baixo Mississippi, do Ohio até sua foz próximo a New Orleans. O Alto Mississippi é além disto dividido em 3 seções: a nascente, da fonte até a queda St. Anthony, uma série de lagos artificiais entre Minneapolis e St. Louis, e o Médio Mississippi, um rio de curso livre da confluência do rio Missouri até St. Louis. Uma série de 27 comportas e represas no Alto Mississippi, a maioria das quais construídas em 1930, são projetadas para manter um canal de 2,7 metros para o tráfego de barcos comerciais. Os lagos formados são também usados para navegação de recreação e pesca. As represas tornam o rio mais profundo e largo, mas nenhum controle de fluxo é pretendido. Durante os períodos de alto fluxo, as comportas, algumas das quais ficam submersas, são completamente abertas e as represas simplesmente perdem sua função. Abaixo de St. Louis, o Mississippi é relativamente livre para navegação, embora isto seja garantido por numerosas barragens e dirigidos por braços de represas. Através de um processo natural conhecido como alteração de delta, o Baixo Mississippi teve seu curso final alterado pelo oceano por milhões de anos. Isto ocorre devido ao depósito de lama e sedimento aumentando o nível do rio, levando eventualmente a encontrar uma rota alternativa para o Golfo do México. A distribuição aleatória diminui em volume e forma o que é conhecido como baios. Este processo está, durante um período 5.000 anos, levando a linha costeira da Louisiana do Sul a avançar em direção do Golfo de 15 a 50 milhas. Outras mudanças no curso do rio têm ocorrido por causa de sismos ao longo da falha de New Madrid, a qual passa próximo às cidades de Memphis e St. Louis. 3 sismos em 1811 e em 1812, estimados em aproximadamente 8 na escala de Richter, os quais dizem reverterão temporariamente o curso do Mississippi. Estes terremotos também criaram o lago Reelfoot no Tennessee devido à alteração da paisagem próxima ao rio. Esta falha está registrada em um aulacogen, termo geológico para uma fenda de falha, que se formou ao mesmo tempo que o Golfo do México. Davenport é a única cidade com mais de 20.000 pessoas à margem do Alto Mississippi que não tem barragem ou comportas permanentes. Bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica do Mississippi. O rio Mississippi tem a terceira maior bacia hidrográfica do mundo, excedida em tamanho apenas pelas bacias do Amazonas e do Congo.
Esta bacia drena 41% dos 48 estados contíguos dos Estados Unidos. Sua bacia cobre mais de 3.225.000 km sobrescrito 2, incluído todos ou parte de 31 estados e 2 províncias canadenses. História. A palavra Mississippi vem do nome na língua ojibwe para o rio, Mississippi, ou Mississippi, o que significa grande rio, ou do Algonquin Mississippi, grande rio, literalmente, pai das águas. Os ojibwe chamavam o lago Itasca, o lago fonte do rio Mississippi, Omascoso-Zagaigan e o rio que fluía dele como Omascoso-Zibi. Após fluir para dentro o lago Bemidji, os ojibwe o chamava de rio Bemidji-Gamazibe. Depois de fluir para dentro do lago Kansas, o rio mudava novamente de nome para Miskva ou Akokazibe, somente mudava este nome novamente quando desaguava no lago Winnipegoshis e recebia o nome de Gichizibe. O nome Ojibwe Mississippi se aplicava somente à porção do rio abaixo do rio Crow Wing, mas as mudanças de nome do rio pareciam ilógicas para as pessoas de língua inglesa, então após a expedição de Henry Schoolcraft, o longo rio acima da junção do rio Crow Wing e do Gichizibe passou a se chamar rio Mississippi. Em 8 de maio de 1541, Hernando de Soto tornou-se o primeiro explorador europeu a atingir o rio Mississippi, o qual ele chamou de Rio do Espírito Santo. Os exploradores franceses Louis Joliet e Jacques Marquette começaram a explorar o Mississippi, que era conhecido pelo nome Sioux-Enietongo, Grande Rio, em 17 de maio de 1673. Em 1682, René Robert Cavelier e Henri de Tonti reclamaram todo o vale do rio Mississippi para a França, batizando de Louisiana, para Luís XIV. Em 1718, Nova Orleans foi criada por Jean-Baptiste Lemoyne de Bienville. Os franceses perderam todos os seus territórios na América do Norte continental como resultado da Guerra Franco-Indígena. Em 1762, os franceses cederam todas as suas colônias a oeste do rio Mississippi para os espanhóis, enquanto que em 1763, no Tratado de Paris, a França cedeu ao Reino Unido todas as suas colônias a leste do Mississippi. A Espanha também cedeu a Flórida para a Inglaterra para reobter Cuba, que a Inglaterra ocupou durante a guerra. O Reino Unido então dividiu o território em Flórida do Leste e Oeste. No Segundo Tratado de Paris, o qual marcou o fim da Revolução Americana de 1776, os britânicos cederam a Flórida Oeste de volta à Espanha para receberem as Bahamas, que a Espanha tinha ocupado durante a guerra. A Espanha então tinha o controle sobre o rio ao sul da latitude 32 graus 30 norte, e, no que ficou conhecido como a Conspiração Espanhola, pretendia ganhar maior controle da Louisiana e de tudo a oeste. Estas pretensões terminaram quando a Espanha foi pressionada a assinar o Tratado de Pinckney em 1795. A França readquiriu a Louisiana da Espanha em segredo no Tratado de San Ildefonso em 1800. Os Estados Unidos compraram o território da França na